Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio da nossa jornada. Hoje, vamos falar de Davi, o coração que Deus escolheu, mesmo sendo o menor. Feche os olhos por um instante e imagine um campo verdejante, o cheiro da terra molhada e o som tranquilo das ovelhas. Ali, esquecido por todos, estava um jovem pastor. O mais novo de 8 irmãos, aquele que nem era chamado para as festas de família. Seu nome era Davi. Enquanto seus irmãos eram altos, fortes e vistos como guerreiros, Davi passava seus dias cuidando do rebanho, com a pele queimada pelo sol e as mãos calejadas de tanto trabalho. Para o mundo, ele era insignificante. Mas Deus não enxerga como nós. Ele não se impressiona com altura, força ou status. Deus olha para o interior, para a essência, para o coração. E foi no coração daquele jovem pastor que Deus encontrou algo extraordinário. Uma fé pura, uma coragem silenciosa e uma adoração sincera. Por isso, quando o profeta Samuel foi enviado para ungir o futuro rei de Israel na casa de Jessé, algo incrível aconteceu. Samuel viu o primeiro filho, Eliabe, alto e de boa aparência, e pensou: com certeza é este o escolhido. Mas Deus disse a ele: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Um por um, os 7 filhos de Jessé passaram diante de Samuel, mas nenhum deles era o escolhido. Confuso, o profeta perguntou: acabaram-se os jovens? E só então, quase como um pensamento tardio, Jessé se lembrou: ainda falta o mais novo. Ele está cuidando das ovelhas. Mandaram buscá-lo. E quando aquele rapaz ruivo, de olhar vibrante e cheiro de campo, entrou, Deus disse: é este. Levante-se e unja-o. Naquele momento, o pastor esquecido foi selado como o futuro rei de uma nação. Isso nos ensina algo poderoso. Não importa o quão pequeno ou invisível você se sinta. Não importa se o mundo não reconhece o seu valor ou se até mesmo sua própria família te deixa de lado. Deus te vê. Ele conhece o seu coração, seus sonhos, suas lutas silenciosas. Para ele, você nunca é o último da fila. Os anos passaram, e Davi voltou para seus pastos. A unção era um segredo guardado em seu coração. Ele não saiu dali se sentindo superior. Pelo contrário, continuou a servir, a cuidar das ovelhas, a proteger o rebanho de leões e ursos, fortalecendo sua coragem e sua dependência de Deus longe dos aplausos. É no anonimato que o nosso caráter é forjado. É no deserto que Deus nos prepara para o palácio. E então o momento do teste chegou. Um gigante filisteu chamado Golias, com quase 3 metros de altura, desafiava e humilhava o exército de Israel por 40 dias. Ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. O medo havia paralisado uma nação inteira. Soldados experientes, homens de guerra, todos tremiam diante do gigante. Foi nesse cenário de pavor que Davi, o jovem pastor, chegou ao acampamento, enviado por seu pai apenas para levar comida aos seus irmãos. Ao ouvir os insultos de Golias, uma indignação santa encheu seu coração. Ele não viu um gigante invencível. Ele viu um homem desafiando o Deus de Israel. Enquanto todos focavam no tamanho do problema, Davi focava no tamanho do seu Deus. Com uma confiança que chocava a todos, ele se ofereceu para lutar. Tentaram colocar nele uma armadura, um capacete, uma espada pesada, mas aquilo não era dele. Davi sabia que sua força não estava no equipamento, mas na sua história com Deus. Ele disse: o mesmo Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos deste filisteu. E assim ele foi, não como um soldado, mas como um pastor. Sem armadura, sem espada, apenas com seu cajado, uma funda e 5 pedras lisas que pegou no riacho. Golias riu dele, zombou de sua juventude e de sua aparente fraqueza. Mas Davi respondeu com uma das declarações de fé mais poderosas da história:
Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Com um único arremesso, uma única pedra, Davi derrubou o gigante. Aquele que era o menor derrotou o maior. Aquele que foi desprezado se tornou o herói de uma nação. A vitória de Davi nos mostra que nossas maiores batalhas não são vencidas com a força humana, mas com a fé em Deus. Não subestime o poder que existe nas coisas simples que Deus colocou em suas mãos. Mas a história de Davi não é um conto de fadas sobre um herói perfeito, e é aqui que ela se conecta profundamente conosco. Após a vitória, vieram a fama, a perseguição, os anos fugindo no deserto e, finalmente, o trono. Davi se tornou um rei poderoso, amado e respeitado. Mas no auge do seu poder, ele caiu. Ele cometeu adultério, planejou a morte de um homem leal para encobrir seu erro. O homem, segundo o coração de Deus, havia quebrado seu próprio coração e o coração de Deus. Ele pecou terrivelmente. E as consequências foram devastadoras para ele e sua família. E é neste ponto mais baixo da vida de Davi que encontramos sua maior lição. A grandeza de Davi não está na ausência de erros, mas na sua capacidade de se arrepender sinceramente. Quando confrontado pelo profeta Natã, Davi não deu desculpas, não culpou ninguém. Ele se prostrou e confessou: "Pequei contra o Senhor." Seu arrependimento foi profundo e doloroso. Ele escreveu o Salmo 51, uma das orações mais comoventes sobre quebrantamento e restauração. "Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável." Davi nos ensina que não importa a profundidade da nossa queda, o caminho de volta para Deus está sempre aberto através do arrependimento genuíno. Ele não escondeu sua dor, ele a transformou em adoração. Davi cantou em meio às lágrimas, escreveu salmos que expressam toda a gama da experiência humana: alegria, dor, dúvida, medo, esperança e gratidão. É por isso que nos conectamos tanto com ele. Ele não era um super-homem. Ele era um homem real, com falhas reais, mas com uma paixão real por Deus. No final de sua vida, Davi não foi lembrado como o adúltero ou o assassino. Ele foi lembrado como o homem segundo o coração de Deus, porque o que define você não são suas quedas, mas quantas vezes você se levantou e voltou para os braços do Pai. O que importa não é a perfeição, mas a busca constante por intimidade com Ele. Então, da próxima vez que você se sentir pequeno, esquecido ou definido pelos seus erros, lembre-se de Davi. Lembre-se que Deus escolhe o que o mundo despreza. Lembre-se que a fé do tamanho de uma semente de mostarda ou de uma pedra de riacho pode derrubar gigantes. E, acima de tudo, lembre-se que um coração quebrantado e arrependido é um sacrifício que Deus nunca rejeita. Deus pode e quer transformar sua história. Ele pode pegar um pastor esquecido, um jovem invisível, e fazer dele um instrumento para a sua glória. Ele pode pegar seus fracassos e transformá-los em um testemunho de sua graça redentora. Confie nele. Entregue a ele seu coração, com todas as suas falhas e sonhos, porque o coração que Deus escolhe não é o perfeito, mas o que é inteiramente dele. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para não perder nosso próximo episódio. Deixe nos comentários o que a história de Davi mais te ensina. Fiquem com Deus e até a próxima.